Olá, povo do direito penal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que estejam todos em casa, cumprindo aí as determinações das autoridades sanitárias. Hoje, nós vamos dar prosseguimento aqui remotamente à nossa disciplina. Não podemos parar, né? E vamos concluir o artigo 32 do Código Penal. Começamos lá atrás, o artigo 32 com o inciso 1º, né? As penas são 1. Privativa de liberdade, lembram disso? E lá em pena privativa de liberdade nós vimos uma imensidão de coisas. Regime inicial de cumprimento da pena, progressão de regime, regressão de regime, regime disciplinar diferenciado, direitos do preso, trabalho do preso. Vimos uma imensidão de coisas. Em seguida nós fomos para o inciso 2º. De quem? Do artigo 32. As penas são, inciso 2, restritivas de direitos. Né? E aí nós vimos que as penas restritivas de direitos estão capituladas, estão expressas no artigo 43 do Código Penal. Um rol taxativo. O que é que significa isso? O juiz não pode inovar. O juiz não pode criar uma pena, sobretudo, evidentemente, por conta do princípio da legalidade, né? Estampado, esculpido lá no artigo 1º do nosso Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Então o juiz não pode condenar o réu a uma pena restritiva de direito diversa daquelas que estão descritas lá no artigo 43 e os seus incisos. E aí em seguida nós vimos cada uma dessas penas, né? Pecuniária, restrição do final de semana, perda de bens e valores, prestação de serviço à comunidade ou à entidade pública, interdição temporária de direitos. Nós vimos lá todas essas formas, estudamos cada uma delas e nos resta agora, portanto, o inciso 3º do artigo 32. A última modalidade de pena legalmente prevista, ou seja, pena culminada, conforme diz a segunda parte do artigo 1º do Código Penal. A última pena legalmente culminada prevista no nosso Código Penal está no inciso 3º do artigo 32 e é a pena de multa. As penas são privativa de liberdade, restritiva de direito ou de multa. Mais especificamente, aonde está a pena de multa no nosso Código Penal? Vamos direto para lá, seção 3, né, da pena de multa, artigo 49. Vamos dividi-lo aí em duas partes. Né? A pena de multa consiste em quê? No pagamento ao Fundo Penitenciário, chamado FPN, Fundo Penitenciário Nacional. Não é então a vítima que recebe o dinheiro da pena de multa, não é o juiz que recebe, não é o Poder Judiciário, a vara criminal, é o Fundo Penitenciário Nacional, FPN, de que? Da quantia fixada na sentença e calculada em dias multa. Se o juiz fosse lhe condenar a uma pena privativa de liberdade, ele condenaria em dias, tantos dias, né, de prisão, a mesma coisa a pena de multa. Ele condena o indivíduo na pena de multa a dias multa. Agora, a pergunta que fica é, de quanto é um dia multa? Como é que se chega ao valor de um dia multa? Aí, a segunda parte do caput do artigo 49 nos diz, o valor desse dia multa será no mínimo de 10 e no máximo de 360 dias multa. Repare, o juiz tem aí uma elasticidade muito grande. Né? Ele pode condenar a 10 ou ele pode condenar a 360 dias multa. Certo, professor, mas a pergunta não foi respondida. O senhor respondeu em parte. Me disse que o juiz pode condenar a 10 ou a 360 dias multa. Mas quanto é um dia multa? Como é que o juiz chega a um cálculo, a um valor, para dizer quanto custa? Já que a pena de multa é uma pena baseada em pagamento pecuniário. Quanto é que custa? Quanto é um dia multa? Vamos lá. Vamos seguir para o parágrafo 1º.
do artigo 49. Né? O valor do dia multa será fixado pelo juiz, não podendo ser inferior a quanto? 1/30 do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato. Para aí, gente, presta atenção. Isso às vezes cria uma certa celeuma. Mas, pessoal, o maior salário mínimo? O maior salário mínimo de quem? Do setor público, do setor privado? Não, gente, veja. Antigamente, lembra que o nosso Código Penal é da primeira metade do século passado. Né? Então, antigamente, o salário mínimo ele era regional. Existia um salário mínimo no Sul, um salário mínimo no Sudeste, um salário mínimo no Nordeste. E aí, a norma falava do maior salário mínimo vigente no país. Hoje isso é irrelevante, porque só existe um salário mínimo. É um salário mínimo igual para todo o país. O salário mínimo é nacionalizado, né? Horizontalmente. Não existe maior ou menor salário mínimo. O salário mínimo é um só. Então, desconsidere isso que está dito aqui. O maior salário mínimo. Não é o maior salário mínimo vigente no tempo do fato. Outro ponto importante. Né? Porque é muito comum que ocorra da sentença ser prolatada em um período posterior, mais de um ano depois ao tempo do fato. Portanto, a política de salário mínimo é anual e o salário mínimo muda. Quando o juiz for aplicar a multa, ele vai se basear em que salário mínimo para calcular o valor da multa? O salário mínimo do tempo do fato ou do tempo da sentença? A norma é clara. Não tem dúvida aí interpretativa. Né? É o maior salário mínimo vigente no tempo do fato, não é no tempo da sentença. 3 anos depois a sentença vai sair. O salário mínimo já aumentou 3 vezes de lá para cá. Eu uso o salário mínimo do tempo do fato. Está aqui muito claramente especificado isso. Então, não pode ser o quê? Inferior a 1/30, ou seja, o salário mínimo dividido por 30. Nem superior a 5 vezes o salário. O que é isso? O valor do dia multa. Cada dia de multa vai valer, no mínimo, 1/30 do salário mínimo ou, no máximo, 5 vezes o valor do salário mínimo. E, é claro, quando essa multa for ser paga, haverá atualização. Se o sujeito não pagar de imediato a multa, quando ele for pagar, ele será atualizado pelos índices de correção monetária adotados pelo governo. Então, haverá essa atualização. Mas, professor, eu ainda não entendi na prática como é que o juiz faz esse cálculo. Vamos lá. Vamos fazer aqui. Toma água, respire. É matemática, mas é matemática simples, matemática básica. Não precisa se apavorar. É comum que os alunos de direito se apavorem quando estão diante da necessidade de fazer algum cálculo matemático. Mas nesse caso aqui, é um cálculo simples. Vamos lá. Vamos calcular o dia multa, tá, gente? Nós não estamos calculando a multa. Estamos calculando aqui o dia multa. Presta atenção para não confundir as coisas. Não se trata de multa, se trata de dia multa. E aí o dia multa a gente calcula assim. Quanto é o salário mínimo? 1.045. O que é que a norma diz? Que o menor valor do dia multa é 1/30 do salário mínimo. Então, 1.045 dividido por 30 dá quanto? R$ 34,83. E qual é o maior valor do dia multa? O maior valor do dia multa é 5 vezes o valor de quê? Do salário mínimo. Então, vai dar R$ 5.225. Viu como não é complicado? Salário mínimo dividido por 30, 1/30 do salário mínimo, eu chego ao menor valor do dia multa. Ou o salário mínimo vezes 5, eu chego ao maior valor do dia multa. É muito longo, aí o juiz tem um espaço gigantesco para fazer esse cálculo. Que aí ele vai analisar caso a caso, vamos já ver. Isso aí, as regras especiais, como é que o juiz escolhe? Qual é o critério que ele usa para escolher
se ele vai aplicar o menor, o maior, um intermediário, um terço do maior, um terço do menor. Como é que ele vai fazer isso? Porque aí ele chega ao valor da multa. O dia multa vai levar ao valor da multa. Então, o que é que nós temos? Agora vamos ver a multa, tá, gente? Vimos o dia multa, vamos ver o cálculo da multa. A menor multa possível, né? Não é 10 vezes, né? A menor multa não é de 10 dias, né? Vamos lá, voltar. A pena de multa consiste ao pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias multa. Será no mínimo de 10. 10 dias multa. E aí eu descobri que o menor dia multa é 34,83. Então, a menor multa possível é de 34,83 vezes 10. Tabuada de 10. Facílima. 348,30. Não é fácil a tabuada de 10? Nem aí, porque entrar em desespero. A tabuada de 10 é fácil. Então, a gente chegou aqui à menor multa possível, que o juiz aplicou o menor número de dias, multa possível, 10 dias, e usou o menor valor do dia multa, 34,83. Então, a menor multa possível é de 348,30. E a maior multa? Mesma coisa, gente. O que é que a norma diz? Vamos voltar lá, para o artigo 49. A norma diz que, no máximo, 360 dias multa. E aí, o que foi que eu descobri também? Que o maior dia multa tem que ser, no máximo, 5 vezes o valor do salário mínimo. 5.225. Então, como é que eu calculo a maior multa possível? 5.225, que é o maior valor de um dia multa possível, vezes o maior número de dias multa possível. 360 vai dar 1.881.000 reais. É difícil isso? Não. Não é difícil não, tranquilíssimo. Dá para fazer essa conta, beleza, sem maiores complicações. Agora, repare, a gente vai ter que ver as chamadas regras especiais. E aí, nós temos que ir para o artigo 60. Professor, como é que o juiz vai escolher quando ele vai aplicar maior ou menor? Está aqui, ó, artigo 60. Na fixação da pena de multa, o juiz deve atender principalmente à situação econômica do réu. Então, nessa circunstância, quando o juiz for analisar e for calcular o dia multa, ele vai olhar quem é o réu. O réu é uma pessoa de vida abastarda ou é um indivíduo que vive na penúria? De muitos bens ou de poucos bens? Analisando isso, como determina o artigo 60 do Código Penal. Analisando essas circunstâncias, analisando esses critérios, o juiz, então, calcula o valor do dia multa. Maior, menor, intermediário, vai depender da condição financeira, econômica do réu. Mas presta atenção, tem uma regrinha massa. Por quê? Porque a gente acabou de dizer, né, aqui, que a maior multa possível era de quanto? 1.881.000. Em regra, mas no direito penal, para as regras existem exceções. Muito provavelmente toda regra vai ter uma exceção. E qual é a exceção aí? Vamos lá no parágrafo 1º do artigo 60. A multa pode ser aumentada até o triplo, se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, aqui, ó, sujeito é milionário, bilionário, é ineficaz, embora aplicada no máximo. Ou seja, eu apliquei aqui 1.881.000. Mas isso para o cara não vai nem cosca. Dá dinheiro para ele. Aí o juiz pode fazer o quê? Triplicar. Imagina aí. Imagine os crimes ambientais. Lei dos crimes ambientais, artigo 3º, autoriza a punição criminal, a responsabilidade criminal das pessoas jurídicas.
Aí, imagina aí agora Vale do Rio Doce. Imagine aí a tragédia criminosa lá de Brumadinho. A pessoa jurídica não pode receber pena privativa de liberdade. As pessoas físicas, sim. Se elas forem responsabilizadas individualmente, se chegar à responsabilidade criminal individual, sim. Mas a pessoa jurídica ou é pena restritiva de direito ou pena de multa. Aplicou a pena de multa. Aí aplicou 1.881.000 para Vale. Isso vale de nada? É um troco. Isso é um troco para Vale, vale de nada. Né? Então, nesse caso, o que é que a norma diz? Que se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, essa pena, mesmo no máximo é ineficaz, ele pode triplicar. Né? Que é, por exemplo, o caso da Petrobras. Petrobras condenado por crime ambiental aí. Vazamento, causando um dano seríssimo, né? A fauna marinha, né? Por derramamento de petróleo. Aí é multada. É condenada e recebe uma pena de multa. 1 milhão, isso não é nada para a Vale, para a Petrobras, nem para a Vale. Ou para pessoas físicas também, de muitas posses, o juiz pode considerar que aquele valor é ineficaz. Ineficaz para quê? Para reprovar, né, e prevenir o crime, que é o que diz lá o artigo 59 do Código Penal, né? A pena necessária para reprovar e prevenir, né? Já que o nosso Código Penal adotou essa possibilidade, essa circunstância. Então, qual é a maior pena possível no Brasil? Passou 1 milhão? Não, está aqui. Ó. Porque aí o que é que eu faço? Eu pego 1.881.000 e multiplico por 3. E aí eu cheguei em 5.643.000. Essa é agora sim, em definitivo, a maior pena possível de ser aplicada no nosso direito penal. Ainda assim, é uma pena muito branda para Vale do Rio Doce, para Brumadinho, o mal que se causou nessas circunstâncias. Ainda é branda, mas aí, paciência, é o limite. O limite que o nosso direito penal estabeleceu, que o nosso Código Penal estabeleceu, foi esse. Beleza? Aí nós temos o pagamento da multa. Como é que se paga a multa? Vamos lá para o artigo 50. A multa deve ser paga dentro de 10 dias. Olha aqui o prazo. Depois de quê? Transitada em julgada a sentença. Conquanto, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz pode permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais, abrandar aí, para que o cara não pague a multa toda de uma vez. Às vezes não tem dinheiro. Ó. Eu até posso pagar, se dividir em 24 meses, em 12 meses, em 36. Aí eu posso, mas ela toda assim de uma vez só, eu não tenho condição. E aí a parte requer e o juiz, de regra, autoriza. É muito raro que o juiz não autorize o parcelamento da multa. Tá ok? E aí nós temos uma outra circunstância, né, que é a circunstância da cobrança da multa, né, que está ainda dentro do artigo 50. A cobrança da multa pode efetuar-se mediante desconto no vencimento do salário. Aquele famoso desconto em folha. Né? Mas quando? Toda vez? Não. Só quando essa pena de multa for aplicada isoladamente, naqueles casos de pena cumulativa, detenção de 2 a 5 anos e multa. Então, se ele foi condenado às duas, não pode ser descontado em folha, só se foi aplicada isoladamente. Ou, se foi aplicada cumulativamente com pena restritiva de direitos. Né? E, por fim, se for concedido ao réu a suspensão condicional da pena. Nós vamos ver isso um pouquinho mais na frente, que é o chamado SUSI, né? Que é a suspensão condicional da pena, que as pessoas confundem com a suspensão condicional do processo
lá da Lei 9.099/95. Mas nós não vamos confundir. Nós vamos fazer aqui uma distinção bem clara, quando a gente chegar lá no SUSI, a diferença de SUSI para suspensão condicional do processo, suspensão condicional da pena e suspensão condicional do processo. E aí, a regra geral, né, gente, que vale para tudo. Vocês já conhecem essa regra de outros ramos do direito e ela vale também para o direito penal. Parágrafo 2º. O desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e da sua família, né? Nós chamamos do caráter alimentar, a natureza alimentar dos vencimentos, do salário. O salário tem natureza alimentar e, portanto, ele não pode ser objeto de penhora, né? Se ficar comprovado que se tirar aquela grana ali, aquela parcela do salário para pagar a pena de multa, aquilo vai faltar para o sustento do réu e dos seus, né? Então, é preciso observar essa circunstância do parágrafo 2º. E aí, para nos encaminharmos para o fim, uma novidade, né? Lei anticrime, ó. Redação dada pela Lei 13.964 de 2019, a famosíssima, multicomentada Lei anticrime, artigo 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerado o quê? Dívida de valor. Preste atenção a isso aqui. A multa transitada em julgado será considerada dívida de valor, aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da fazenda pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Então, veja, isso aí, gente, a lei anticrime só fez regulamentar. Trouxe essa questão das regras da prescrição, etc. Mas isso já valia, mesmo antes da lei. Por quê? Porque o Pacto de São José da Costa Rica, né, que é a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, do qual o Brasil é signatário, e, portanto, entra no nosso ordenamento jurídico como norma supralegal. Lembram do que é norma supralegal? É aquela norma que está abaixo da norma constitucional, mas acima da lei ordinária. Então, ela tem hierarquicamente um peso maior do que a norma ordinária. E o Código Penal é a norma ordinária. E o Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, já proibia a prisão por dívida. Então, qual é a consequência disso que a gente acabou de ler aí? Qual é a consequência do que está aqui no artigo 51? É a impossibilidade da conversão da pena de multa em pena privativa de liberdade. Ou seja, se o indivíduo não pagar a pena de multa, se ele descumprir a pena de multa, o juiz não pode converter em pena privativa de liberdade. O nome dele será lançado no rol da dívida ativa da União e ele sofrerá uma ação de execução para pagar essa multa, essa dívida de valor que ele tem. Dívida de valor não pode ser convertida em pena de prisão. Entenderam isso? Cuidado, atenção com essa circunstância. A pena de multa não pode ser convertida em pena privativa de liberdade. Combinado dessa forma? Por fim, para a gente concluir o nosso encontro de hoje, né, a suspensão da pena de multa, a suspensão da execução da pena de multa. Artigo 52. É suspensa a execução da pena de multa se sobrevém ao condenado doença mental. Claro, evidentemente, que essa doença mental deve estar clinicamente atestada, né? Peritos oficiais devem atestar essa doença mental para que seja suspensa a execução da pena de multa e ela não produza os efeitos jurídicos que produziriam se o réu estivesse em sã
consciência, em sã possibilidade de usar as suas faculdades mentais. Beleza, gente? Por hoje a gente fica por aqui. Eu vou amanhã fazer algumas considerações sobre a lei anticrime, porque ela alterou algumas circunstâncias que nós já havíamos estudado. E aí eu vou atualizar, trazendo à baila aonde a lei anticrime mudou, aonde ela influiu, aonde ela impactou o estudo da teoria da pena. Principalmente, o que ela mudou de fato foi, para esse primeiro momento que a gente vai estudar, foi a lei de execuções penais. Ela mudou também alguma coisa lá na frente, no livramento condicional, etc. Mas aí a gente vai ver, mas quando a gente for ver mais na frente, eu já vou tratar com essas mudanças. Por enquanto, amanhã eu vou fazer um apanhado geral do que ela mudou, do que a gente já viu. Ok? Valeu, amigos e amigas. Ordem ou aquela nossa orientação geral, já conhecida no final de todas as nossas aulas. Fique em casa. Beleza? Abraço virtual para todo mundo. Até mais.